E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo. Opa, sempre. Hoje a gente vai se aventurar no mundo das finanças, Uhum. desvendar os segredos de Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é um clássico, né? É, um clássico que deu o que falar Demais. e continua super relevante. Afinal, quem não quer conquistar a independência financeira, certo? Com certeza. Aliás, se você quiser se aprofundar ainda mais na obra do Robert Kiyosaki, Uhum. o link para comprar o livro está aqui na descrição. Beleza. Pai Rico, Pai Pobre é quase um guia É tipo um manual. para quem está buscando uma nova perspectiva sobre dinheiro. Mudar a mentalidade, né? E o Robert faz isso contando a própria história, sabe? Assim, através da experiência dele com os dois pais. Exatamente. Ele teve a influência do pai biológico, o pai pobre. Que representa a visão mais tradicional. A gente conhece bem essa história. Hum. Estudar, conseguir um emprego estável, trabalhar duro. A receita de bolo tradicional. Mas aí entrou o pai rico, o pai do melhor amigo dele. Yeah. Quebrando todos os paradigmas. Ele questiona esse caminho e mostra uma outra direção, Totalmente diferente. focada em construir ativos que trabalhem para você. Fazer o dinheiro trabalhar pra gente, em vez de a gente trabalhar por ele. Essa é a grande sacada. Hum. E o livro não promete milagres. Não, é né? fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Aham. É sobre mudar a forma como a gente pensa sobre o dinheiro, construir inteligência financeira a longo prazo. É um processo, né? Totalmente. É plantar uma semente que vai dar frutos lá na frente. Gostei da analogia. E uma das primeiras sementes que o pai rico planta é a ideia de que os ricos não trabalham por dinheiro. Essa frase é poderosa. Poderosa. Yeah. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. É uma mudança de mentalidade e tanto. Mas como a gente coloca isso em prática? Lembra da história do Robert e do amigo Mike? Ah, sim. Eles começaram a coletar e derreter tubos de pasta de dente para criar um negócio. Que história. Eram só crianças. O que você acha que essa história revela sobre a filosofia do pai rico? Bom, mostra que ele incentivava a pensar fora da caixa, sabe? Buscar soluções criativas, a não ter medo de colocar a mão na massa. Desde cedo. Desde cedo. Não era para Robert virar um magnata da pasta de dente. Claro. Mas era para ele entender o poder de criar valor, de gerar renda por conta própria. Mesmo com poucos recursos. Exatamente. Era um exercício para desenvolver a mentalidade empreendedora. É isso aí. E isso me leva a um dos pontos mais importantes do livro. A diferença entre ativos e passivos. A gente ouviu falar sobre isso o tempo todo? Mas pai rico, pai pobre, coloca essa diferença em outro nível, né? Sim, o livro quebra paradigma. Quebra mesmo. A gente sempre ouve que a casa própria é um ativo. É o sonho de muita gente. Mas o Robert argumenta que, na maioria das vezes, ela é um passivo. Um passivo. Porque ela suga dinheiro com hipoteca, impostos, manutenções. Nossa, é verdade? Ele usa aqueles diagramas de fluxo de caixa, lembra? Ah, sim. Comparando como o dinheiro se movimenta na vida de pessoas pobres, de classe média e ricas. Os diagramas mostram de forma bem visual, né? E fica claro como nossas decisões impactam nosso fluxo de caixa. Impactam totalmente. E no caso da casa própria, ele argumenta que, muitas vezes, ela te coloca na corrida dos ratos. Prende a gente num ciclo de trabalho e dívidas. Exatamente. É provocativo, né? Muito. E ele não para por aí. O pai rico é um defensor ferrenho da educação financeira. Verdade? Ele não quer que a gente só trabalhe por dinheiro, mas que entenda como o dinheiro funciona de verdade. Dominar as regras do jogo. Exatamente. Ele fala dos 4 pilares da inteligência financeira, lembra? Contabilidade, investimento, entendimento de mercado, leis. Isso é. Dominar esses pilares é essencial para tomar decisões financeiras mais inteligentes, né? Com certeza. E construir um patrimônio sólido. É o caminho. Esses pilares me lembram da história da febre do boneco Elmo, no Natal de 96. O Robert usa esse exemplo para mostrar como entender as forças do mercado pode gerar oportunidades. Ele e a esposa compraram os bonecos antes da alta demanda. E depois venderam por um preço muito maior. Que sacada! Uma lição prática de como estar atento às tendências do mercado, né? E usar o conhecimento a nosso favor. É isso aí. E o mais legal é que pai rico, pai pobre, não te dá um mapa pronto para riqueza. Não. Ele te dá as ferramentas, o conhecimento e a inspiração para você trilhar seu próprio caminho. Concordo. É como se ele dissesse, olha, o caminho para a riqueza existe, mas você precisa construir sua própria estrada. E a educação financeira é o primeiro passo. Sem dúvida. Ah. E por falar em caminho, pai rico, pai pobre, fala de 5 obstáculos que impedem as pessoas de construir riqueza. 5. Quais são? Medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Verdadeiros vilões. E o medo, hein? O medo. É um dos maiores inimigos do sucesso financeiro. Paralisa a gente. Isso. Te impede de agir,
de correr riscos calculados. Você já sentiu esse medo? Quem nunca, né? Normal. O Warren Roberts fala bastante sobre o medo de perder dinheiro, É um medo comum. mas também sobre a importância de não deixar esse medo te dominar. De encarar o medo de frente. Ele viu os erros como parte do processo de aprendizado. Faz parte do jogo. Errar faz parte, desde que a gente aprenda com os tombos. Exato. O pai rico ensina que o fracasso é só uma etapa do aprendizado, um feedback para ajustar a rota. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Com certeza. E essa mentalidade de encarar o erro como oportunidade é fundamental para quem quer construir riqueza. Totalmente. E falando em aprendizado, o que a gente pode tirar de pai rico, pai pobre para começar a construir nossa liberdade financeira? Boa pergunta. O que você diria? Acho que a primeira lição é conhecimento, poder. Verdade. Invista em educação financeira, Aham. leia livros, faça cursos, converse com especialistas. Buscar informação é essencial. Quanto mais você entender sobre o mundo do dinheiro, mais preparado você estará para tomar decisões inteligentes. E construir um futuro próspero. Exatamente. E não se esqueçam, pessoal, o link para comprar Pai Rico, Pai Pobre está aqui na descrição. Vale A gente já explorou a ideia principal do livro, né? como repensar nossa relação com o dinheiro. E como o Pai Rico desafia a visão tradicional de trabalho, dinheiro, sucesso. Incentivando a gente a construir ativos que trabalham pra gente. Exatamente. E agora vamos nos aprofundar nas 6 lições principais que o Robert aprendeu com o Pai Rico ao longo de 30 anos de ensinamentos. Que legal! Essas lições são a base do sucesso do Robert e podem ser um guia pra gente também. Ansiosa para saber? Conta aí. A primeira lição é aquela frase icônica que a gente já discutiu. Os ricos não trabalham por dinheiro. Essa frase é famosa. Ela nos leva a questionar o modelo tradicional de trabalho. A gente fica preso naquela rotina, né? E buscar alternativas para fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Sair da corrida dos ratos, né? Isso! Em vez de trabalhar só para pagar as contas, a gente precisa construir um patrimônio que gere renda. Tipo aqueles imóveis que o Robert tanto fala. Exatamente. A segunda lição é: aprenda a lidar com dinheiro. Essa é importante. O Pai Rico enfatiza a importância da educação financeira. Entender como o dinheiro funciona. É isso aí. Dominar os conceitos básicos de investimento, saber ler as informações financeiras. É como aprender a falar a língua do dinheiro. Perfeita analogia. A falta de conhecimento financeiro pode ser um grande obstáculo, né? É como dirigir sem saber as regras de trânsito. Você pode até sair do lugar, mas o risco de se acidentar é enorme. Verdade. E a terceira lição, qual é? Cuide do seu próprio negócio. Mas ele não está falando só de abrir uma empresa, né? Não. A ideia é ter uma visão empreendedora. Ser dono do próprio destino. Construir uma fonte de renda independente. Então, mesmo que a gente tenha um emprego tradicional, a gente pode ter um negócio próprio. Isso. Seja investindo em imóveis, ações, ou até criando um negócio online. O importante é ter uma fonte de renda que não dependa só do nosso trabalho. Exatamente. Lembra da história do Robert construindo sua empresa multimilionária? Ele começou do zero. Ele usa a própria experiência para nos inspirar, sabe? A seguir nossos sonhos e buscar a independência financeira. É inspirador mesmo. Mas e os impostos? Boa pergunta. Eles podem ser um grande problema, né? Com certeza. O Pai Rico dedica uma lição inteira a esse tema. Sério. A quarta lição é: conheça a história dos impostos e o poder das corporações. Nossa. Ele mostra como o sistema tributário é estruturado e como as grandes corporações usam as leis a seu favor. É como aprender as regras do jogo para não ser pego de surpresa. Exatamente. É usar o conhecimento sobre os impostos para proteger nosso patrimônio. E otimizar nossos ganhos. Isso aí. Mas, falando em dinheiro, às vezes me sinto meio perdida, sabe? Parece que o dinheiro surge do nada. É com mágica. E é aí que entra a quinta lição. Os ricos inventam o dinheiro. Uau! O Robert nos desafia a pensar fora da caixa, a sermos criativos, buscar soluções inovadoras para gerar riqueza. Mas como a gente inventa dinheiro? Ele usa vários exemplos de pessoas que ficaram ricas a partir de ideias inovadoras, negócios disruptivos, investimentos criativos. E qual é a ideia principal? Usar a criatividade, a inteligência, para identificar oportunidades e criar soluções que gerem valor. E, consequentemente, dinheiro. Exatamente. E, para finalizar, a sexta lição. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Essa é interessante. Ele nos incentiva a buscar conhecimento, experiência em diversas áreas.
Aprender sempre. Desenvolver novas habilidades, estar sempre aprendendo. Me lembra a história do Robert trabalhando de graça Mesmo. para aprender sobre o mercado imobiliário. Ele abriu mão do salário, mas ganhou um conhecimento que valeu ouro. Ele investiu no aprendizado. A ideia é usar cada experiência como uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento pessoal. É como se a gente estivesse construindo uma caixa de ferramentas, né? Gostei. Para construir nossa liberdade financeira. Cada lição, cada experiência, cada conhecimento é uma nova ferramenta que a gente adiciona à caixa. E quanto mais ferramentas a gente tiver, mais preparados estaremos para enfrentar os desafios, né? Com certeza. E construir um futuro próspero. Quanta informação valiosa. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Concordo. A gente explorou a filosofia do Roberts, as 6 lições com o pai rico. E agora a gente vai descobrir os 10 passos para colocar tudo isso em prática. Hora de turbinar o gênio financeiro. Tô pronta. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é: encontre uma razão maior do que a realidade. Interessante. O poder do espírito. Parece complicado. É um pouco. Mas é simples. Defina um propósito forte o suficiente para te impulsionar. É tipo encontrar o seu porquê. Exato. Aquele motivo que te faz levantar da cama com vontade de conquistar os objetivos. Sem um propósito a gente fica perdido, né? Totalmente. O Robert nos incentiva a definir o que a gente não quer mais. Trabalhar para os outros a vida toda, viver com medo de perder o emprego. Essas coisas. E o que a gente quer? Liberdade financeira, tempo para fazer o que ama, segurança para a família. Ter clareza nos objetivos é fundamental. Com certeza. E o segundo passo é escolha ser rico. Parece óbvio. Mas o Robert mostra que a riqueza é uma escolha consciente. A gente escolhe ser rico a cada dia. Isso, é assumir o controle da nossa vida financeira, parar de culpar os outros. Tomar as rédeas do nosso destino. Exatamente. A riqueza não é sorte, é escolha, atitude, mentalidade. É acreditar que é possível. E agir de acordo com essa decisão. Terceiro passo. Invista primeiro na educação. A gente já falou sobre isso, né? Sim, mas é importante reforçar. Conhecimento é a base de tudo. É como construir uma casa. Sem uma base sólida, ela desmorona. Exatamente. O quarto passo é domine o poder da alavancagem. Alavancagem. Usar o dinheiro dos outros para investir. Peraí, usar o dinheiro dos outros. Calma. Pode ser arriscado se não for feito com inteligência. A alavancagem financeira é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com cuidado. Entendi. O Robert ensina a usar crédito, empréstimos, financiamentos de forma estratégica para acelerar o crescimento financeiro. Tipo, usar um empréstimo para comprar um imóvel que vai gerar renda com aluguel. Exatamente. Mas é preciso ter conhecimento e planejamento. Para não se afundar em dívidas. Exatamente. O quinto passo. Pague si mesmo primeiro. Essa eu já ouvi falar. A maioria das pessoas paga as contas e só depois investe se sobrar. É verdade. O Robert inverte essa lógica. A gente garante nosso futuro financeiro antes de qualquer coisa. Isso. Em vez de deixar o investimento para o final, coloca ele como prioridade. Isso exige disciplina, né? Muita. E organização financeira. Ter um plano, definir metas, controlar gastos, foco nos objetivos. É um desafio, mas vale a pena. Com certeza. Sexto passo. Pague bem a seus corretores. Corretores. Ele ensina a gente a valorizar o conhecimento de profissionais. Que podem nos ajudar a tomar melhores decisões. Exatamente. Contar com a ajuda de contadores, advogados, corretores, consultores. Quando tem um mentor, né? Isso. Alguém que te ajuda a navegar pelo mundo das finanças. E que já passou pelo caminho que a gente quer trilhar. Faz toda a diferença. Sétimo passo. Seja um indiano que dá presentes. Calma, ele não tá falando de pedir esmola. É sobre usar a criatividade para encontrar oportunidades de investimento. Ativos por um preço abaixo do mercado. Exatamente. Desenvolver a habilidade de negociação, identificar oportunidades, fazer ofertas. Ser um detetive financeiro. Isso. Esse é fato. Usa o dinheiro dos outros. A gente já falou sobre isso, né? Alavancagem. Sim, mas aqui ele se aprofunda mostrando como usar o dinheiro de bancos, investidores, parceiros. É como usar a força de um rio para mover um moinho. Boa analogia, mas cuidado para não se afogar nesse rio. É preciso conhecer o rio, né? Saber onde estão os perigos. Exatamente, nono passo. Tem heróis. Heróis. Busca inspiração em pessoas que já alcançaram o sucesso que a gente deseja. Ter um modelo, um mapa para o sucesso. Isso. Alguém que já percorreu o caminho e pode mostrar os atalhos, os perigos. Estudar a trajetória de pessoas que a gente admira. Exatamente. 10º passo. Ensine e receberá.
O poder da doação. A riqueza não é só acumular dinheiro, mas também compartilhar, ajudar o próximo. Fazer a diferença no mundo. É como fechar o ciclo da prosperidade. A gente recebe, aprende, cresce e depois compartilha, ajudando a construir um mundo melhor. Exatamente. Ser generosos com o nosso tempo, conhecimento, dinheiro. Que jornada inspiradora. Esses 10 passos são um guia prático para quem quer construir um futuro próspero. Tanto financeiramente quanto humanamente. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso mergulho em Pai Rico, Pai Pobre? Esperamos que tenham gostado. E que estejam inspirados a colocar os ensinamentos do Robert em prática. Para continuar aprendendo sobre finanças, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo mergulho.